Lembra da colocação que eu fiz no final do bloco anterior? Vamos retomar. Ó, não dá para usar essa vírgula após dias. Não dá. Por que não dá? Veja, quem gerencia seus dias vence alguns dos obstáculos. Vamos lá. Se eu usar essa vírgula após dias, eu estou usando vírgula entre sujeito, quem gerencia seus dias, e o seu predicado. O fato é esse. Afinal de contas, quem é que vence alguns dos obstáculos que eles chegam à frente? E a resposta vem: quem gerencia seus dias. Ok? Não use vírgula entre sujeito e seu predicado. Ah, mas o sujeito é uma oração. Sim, daí. Você está com um sujeito oracional, concordo. O termo em amarelo é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Se você quiser usar uma vírgula aí, você usa após obstáculos. E ao fazer isso, você vai se deparar com o quê? Com uma oração subordinada adjetiva, que eles chegam à frente, que deixará de ser o quê? Uma restrição, que é o que ela é aí, e passará a ser uma explicação. E aí, claro, após obstáculo, usar uma vírgula ou um travessão não comete erro gramatical. Item 29. Falar a verdade a todos os circundantes é necessário a todos os seres humanos, quando se deseja o reconhecimento do exercício da ética e da moral. Observe que só o ponto final, mas não haverá erro gramatical, mesmo a estrutura ficando extensa. Mas não há erro. Por quê? Veja, se eu puser vírgula após falar, eu estaria usando vírgula entre verbo e complemento. Por quê? Falar o quê? A verdade é o objeto direto de falar. A todos os circundantes é o objeto indireto de falar. Então, falar se mostra como verbo transitivo direto e indireto. Então, lembra? Eu posso usar uma vírgula após verdade? Não, porque eu estaria usando vírgula entre OD e OI. É necessário. O que é necessário? O termo que eu vou pintar de amarelo é o que vai ser necessário. Deixa eu pegar o amarelo aqui. Todo esse termo é amarelo. Então você tem um sujeito oracional para é necessário. Então eu não posso usar uma vírgula após circundantes. É necessário a quem? A todos os seres humanos. A todos os seres humanos já passa a ser complemento nominal por complementar necessário, que é o predicativo do sujeito oracional. Se eu quiser usar uma vírgula, eu uso após seres humanos, porque a oração que eu grifei, quando se deseja o reconhecimento do exercício da ética e da moral, é justamente a oração subordinada adverbial temporal. Lembra? Oração subordinada adverbial não deslocada, a pontuação é uma opção. E aí eu posso usar vírgula ou travessão após seres humanos. À noite, às escondidas, com meus filhos, assistia a jogos esportivos. Veja, à noite é uma adjunta adverbial de tempo. Às escondidas é uma adjunta adverbial de modo. Com meus filhos, adjunta adverbial de companhia. Ou seja, eu estou usando vírgula para justapor termos sintáticos iguais. Percebe? É ou não é? E nós já havíamos visto que eu devo usar vírgula para justapor
termos sintáticos iguais. Agora, se eu tirar à noite e também retirar às escondidas, ficar apenas com meus filhos, assistir a jogos esportivos. Então, com meus filhos é uma adjunta adverbial que estaria iniciando o período. Isso, claro. Se eu tirar à noite e tirar às escondidas. Claro que o C seria maiúsculo, com meus filhos. Olha, eu estaria iniciando o período com oração subordinada adverbial? Não. O adjunto adverbial de companhia não é oracional. Estaria iniciando com um adjunto adverbial não oracional. Lembra? E mesmo deslocado, não sendo oracional, a pontuação é opção. Então, com meus filhos, vírgula, ou com meus filhos, travessão, assistir a jogos esportivos. Mas, permita-me, como ele não está, paguei tudo, como ele não está iniciando a oração, é para você concluir que ele aqui não está pontuado. Agora, se eu puser uma vírgula após filhos, eu estaria pontuando e, consequentemente, teria que colocar a pontuação de um lado e de outro, já que ele não está nem iniciando nem no final. Eu quero dizer com isso que após escondidas eu tenho vírgula sobreposta. Tem a primeira vírgula que justapõe termos sintáticos iguais e agora sobre ela caiu uma vírgula que terá paralelismo com a vírgula após filhos. Ok? Nota, as duas vírgulas acima estão justapondo termos sintáticos iguais. É isso? Tranquilo? Não use vírgula antes do termo grifado. Esportivos. Por quê? Veja, você acabou de empregar assistir com a ideia de ver, presenciar. Ele é um verbo transitivo indireto, gerou um OI, jogos, núcleo, jogos. E o predicativo esportivos é do OI. Então, esportivos é predicativo do objeto indireto. Lembra? Adjetivo, regra geral, após o núcleo do complemento verbal, é o predicativo do complemento verbal. E eu não posso usar vírgula entre o núcleo do objeto indireto e o seu predicativo logo em seguida. É o que eu escrevo aí, veja. Caso você queira, pode usar uma vírgula após a palavra filhos. Aí tudo bem, nós vimos que sim, dando destaque ao adjunto adverbial de companhia com meus filhos. Veja o caso 31. Os curiosos que, a semana passada, foram àquela praia, voltaram surpresos com a situação presente. Veja, eu vou pintar de amarelo a oração que tem o pronome relativo que. Percebeu? Não é isso? Leia sem ela. Os curiosos voltaram surpresos com a situação presente. Pois bem, o que é que eu quero que você observe? Que dentro da oração subordinada adjetiva existe um advérbio, ou uma locução adverbial, a semana passada. Com isso, é bom ressaltar que a vírgula após curiosos casa com a vírgula após praia. É a chamada vírgula dupla. E que a vírgula após o que casa com a vírgula após passada. Até aí tudo bem? Ótimo. Veja só. Se o concurso público disser, quando eu digo isso é porque eu já vi em prova, viu? Se a sua comissão disser, embora não haja erro quanto à pontuação, a precedência será substituir a vírgula após curiosos por travessão e substituir a vírgula após praia por travessão. E isto proporciona a melhor estilística, certo ou errado. Repetindo. Só usando vírgula, do jeito que se mostra na tela, os curiosos, vírgula, que, vírgula, semana passada, vírgula, foram àquela praia, vírgula,
voltaram surpresos com a situação presente. O concurso vai e diz que isto não traz erro quanto à pontuação e atende à norma culta. Correto. Ele vai e diz, embora não haja erro, a precedência seria substituir a vírgula após curiosos e a vírgula após praia por travessão. Certo, ele está pedindo para você alterar ou modificar, melhor dizendo, a pontuação da adjetiva. Ao invés de ter explicativa com vírgula, passará a ter a adjetiva explicativa com travessão. Isso seria erro? Resposta, não. Por que seria a melhor estilística? Porque dentro já existe vírgula. E o inverso é a mesma coisa. Quer deixar entre vírgula a oração adjetiva e modificar a pontuação da locução adverbial, colocar a semana passada entre vírgula, também seria correto. Ok? Ótimo. Agora voltaram surpresos. Surpreso é predicativo do sujeito. Surpreso com o quê? E aí vem um complemento nominal, com a situação presente. E aí eu não posso usar vírgula após surpresos. Lembra? Não se usa vírgula entre termo regente e termo regido. Pediram que Marta compareça ao evento, mas eu discordo. Perceba que a oração que eu estou grifando, ela está coordenada, sindética. Por que sindética? Porque tem a conjunção. Não tem a conjunção? Mas, então você tem uma oração coordenada, sindética, adversativa. A quem? Há um período composto por subordinação, que começa com pediram e termina com evento. Ok? E dentro dele eu tenho uma oração principal. Pediram o quê? Que Marta compareça ao evento. Objeto direto oracional, oração subordinada, substantiva objetiva direta. E aí vem a brincadeira. Quando você estiver com oração coordenada, sindética, adversativa, há um período composto por subordinação, consequentemente, o período composto por subordinação, que eu retangulei, em relação à oração que vem em seguida, que é mais eu discordo, é um período composto por subordinação, coordenado assindético. Percebeu? Se eu tenho mais eu discordo como oração coordenada, sindética, adversativa ao que está antes, o que estiver antes vai estar coordenado assindético em relação a ela. Ou seja, em relação a mais eu discordo. Como que está antes? É um período composto por subordinação. Eu tenho um período composto por subordinação coordenado assindético a uma oração coordenada sindética adversativa. Pois bem, quando isso ocorrer, quando não tem uma simples oração coordenada assindética, mas sim um período composto coordenado assindético, só a conjunção não seria suficiente. Eu teria que usar a vírgula além da conjunção mais. Ou então um ponto, que é o que acontece no 33. Após evento, existe um ponto. Está vendo o ponto aqui? Ou você poderia usar o ponto e vírgula se você tirar a conjunção. Ou poderia ser o ponto. Ok? O que não pode é ter um período composto por subordinação e, em seguida, uma oração coordenada ao período composto por subordinação e apenas vírgula entre, justapondo, aliás, entre o período composto e a coordenada. Julgue verdadeiro ou falso. Agora é você. Veja que isso aí é de prova pública. A, B, C, D e E, tudo apresenta o mesmo texto.
Eu peguei uma das alternativas para você julgar certo ou errado. Veja aí. E aí, certo ou errado? Veja, vamos por parte. Eu pergunto a você, o que é isso que eu estou grifando? Concorda que é um aposto? Concorda? Sobre a sociedade, acima das classes, o aparelhamento político, pule, impera, rege e governa. Não é isso? O aparelhamento político impera, rege e governa. Mas o que é o aparelhamento político? Uma camada social, comunitária, embora nem sempre articulada. Então você tem um aposto. Que é o núcleo do aposto? Um aposto rico, né? Porque tem muita coisa dentro dele. Vamos ver, vamos explorar. Ó, quem é o núcleo do aposto? Camada. Camada é o núcleo do aposto. N de núcleo. À direita você tem um adjetivo social. Bem, é um adjunto adnominal. O adjetivo não mantém relação com o substantivo. Em seguida tem outro adjetivo. Comunitária. Correto? Eu tenho um núcleo do aposto, constituído por um substantivo, e à direita já dois adjetivos. Embora nem sempre articulada, embora lembre o quê? Perfeito. Então é um adjunto adverbial concessivo. E eu posso ter advérbio dentro do aposto? Bem, e não há adjetivo dentro do aposto? Enquanto os adjetivos se voltam para o núcleo que é camada, ou seja, o substantivo, o advérbio mantém relação com o quê? Com o adjetivo. Correto. Mas o que interessa observar é que ele abriu o aposto usando o quê? Um travessão e fechou usando o travessão. Até aí ele está correto. Sobre a sociedade é uma locução adverbial. Acima das classes é outra locução adverbial. Ele usou a vírgula após sociedade, está justapondo termos sintáticos iguais. O aparelhamento político impera, rege e governa em nome próprio. Locução adverbial em nome próprio está entre vírgula, poderia estar em travessão. Num círculo impermeável de comando. Esta camada, eu pergunto, o que é a oração que eu vou grifar? Que não representa a nação. Que oração é essa? Este que é pronome relativo, representa o termo anterior. Então você está dentro de uma oração subordinada adjetiva, desenvolvida e explicativa. Quando forçada pela lei do tempo, já é uma oração subordinada, adverbial, deslocada. Ela está pontuada. E aí vem a principal. Renova-se e substitui velhos por moços, inaptos por aptos. Veja que as vírgulas estão justapondo termos sintáticos iguais, não é? Num processo, e vem a adjetiva, que cunha, e está implícito que nobilita os recém-vindos. Que cunha e que nobilita, posso inserir até um que após o i, ou seja, antes de nobilita. Você vê que você tem duas coordenadas restritivas também. Ou seja, elas são coordenadas entre si, mas são adjetivas restritivas. Não é? Não há erro. Então, quer julgar? Julgue como verdadeiro. Veja essa outra questão. Diz a sabedoria popular chinesa
Bem, ele sai numerando, tá vendo? O que a comissão quer? Deixa eu adiantar para você. Os números que devem ser substituídos por vírgula são. Então, tente identificar onde você não pode pontuar para matar alternativas. Veja aí. Marcou as que não podem? Deixa eu mostrar a você uma coisa. Você pode usar a vírgula, por exemplo, no 6? Não. Dar o quê? Em seguida vem um complemento. Não se usa vírgula entre verbo e complemento. Não é isso? Já morre quem? Já morre a letra C. Está vendo? Você poderia usar uma vírgula após o 9? Exige. Exige o quê? Mesma coisa. Após o verbo existe o complemento. E eu não posso usar vírgula entre verbo e complemento. Já morre quem? Já morre a B. Já morre a E. É ou não é? Você poderia usar uma vírgula após o 10? No lugar do 10? Exige grande determinação, esforço monumental, aí tem que usar, né? Que estaria justapondo termos sintáticos iguais. Eu teria que usar, então vamos apagar. Você usaria vírgula no 13? Não. Por quê? Em direção a que o termo que segue a um caminho desconhecido, observe que é iniciado com a preposição para, aliás, com a preposição a. Ó, a um caminho desconhecido. Poxa, e de onde é que vem a preposição? Vem da palavra imediatamente anterior, em direção. Em direção a quê? Não se usa vírgula entre termo regente e termo regido. Ok? Ótimo. Diga-me uma coisa. Você usaria uma vírgula? Desculpe, o 3 não usaria, você elimina quem? Morreu mais uma vez. A letra E. É ou não é? Morreu a letra E. Você usaria uma vírgula no item 12? Veja aí. Principalmente se o passo for em direção. O passo é ou não é sujeito do que segue? Não se usa vírgula entre sujeito e predicado. Morre quem? Morre a letra C, morre a letra D. Tá vendo? Ó, já dá para ter a resposta. A resposta vai ser quem? Letra A. Não é isso? Vamos ver mais coisas. Diz a sabedoria popular chinesa. Ó, eu não posso usar uma vírgula no número 1. É ou não é? Ó, morreu a letra B. Tá vendo a B? Morreu a D mais uma vez. É ou não é? Ótimo. Diz a sabedoria popular chinesa que toda marcha. Veja o que eu vou destacar agora. Por mais longa e importante que seja, tá vendo? Leia sem isso. Diz a sabedoria popular chinesa que toda marcha, pule, começa, ok? Então, a vírgula, ao colocar a vírgula no 2, ela vai casar não com a 3, e sim com a 4. O i já inibe o uso da vírgula no 3. Não é? Então, 2 e 4, vírgula. O 3 não. Onde é que tem 3? A letra E. Tá vendo? Letra E já morre. Ó. Agora a letra A tem um 2 e o 4. Perfeito.
2 e o 4. Começa com o primeiro passo. Começa com algo, não tem no NIT 5. Às vezes poderia estar entre vírgula. Não é? Mas a vírgula, ao ser usada antes de às vezes, casaria com a vírgula após às vezes. Mas ela é facultativa. Poderia também estar em travessão. É uma locução adverbial. Não é? Tá claro? Agora, se eu usar uma vírgula no 14, a oração com o qual não estamos acostumados a lidar, por conta dos vícios adquiridos, fica sendo uma explicativa. Uma oração subordinada adjetiva explicativa. Não é? Eu não posso usar a vírgula após o qual. Para usar uma vírgula no 15, teria que ter um termo aí que exigisse estar entre vírgula. Letra A é a resposta. Veja esse desafio. Questão de prova. Memórias do Cárcere, na versão cinematográfica, explora mais desenvoltamente a linguagem artística e as possibilidades que estão ao alcance do cinema de fragmentar a realidade para, em seguida, recompor o concreto nos diversos níveis em que ele aparece na percepção, na cabeça e na história dos homens. Quem ama o livro, por ele mesmo, não vai recuperá-lo no filme. Quem ama as várias verdades que Graciliano Ramos enfrentou com hombridade e coragem, irá ver no filme uma engenhosa e íntegra transposição do livro. Seria pouco dizer que ambos se completam. Nelson Pereira dos Santos explora a técnica cinematográfica como Graciliano Ramos a técnica literária, ou seja, como recurso de descoberta da verdade, arma de denúncia intelectual e instrumento de luta política. O que é que ele quer? Assinale a opção que apresenta justificativa correta para o emprego das vírgulas no texto acima. Ele está dizendo no item 1 que essa pontuação no item 1 isola aposto explicativo. Deixa eu ver. Na versão cinematográfica. Poxa, é o mesmo que dizer cinematograficamente. Então, isso é uma locução adverbial e não aposto. O número 1 está correto? Não, está falso. Então, põe um falso aí nesse primeiro item. O item 2 isolam termos de mesma função sintática. Deixa eu ver. Vamos lá para o item 2. Em seguida, essa locução adverbial estabelece sequência. É um advérbio de ordem. Está falso. O 3. Isola adjunto adverbial deslocado. O 3. O 3. Não, o 3 isola o quê? Termos sintáticos iguais. Está vendo? Está falso. O 4 diz que isolam expressão retificativa ou explicativa. Veja aí, o 4. Pode pegar daqui, Nelson Pereira dos Santos explora a técnica cinematográfica como Graciliano Ramos a técnica literária. Ou seja, isso aqui retoma. Isso é a função metalinguística. Ele não está ratificando, aliás, retificando, ele está ratificando. Né? Ele está dizendo que a expressão está o quê? Isola a expressão retificativa. Não, não é retificativa, mas é explicativa. Como o é excludente, letra D é a resposta. Ok? Letra D é a resposta. Até o próximo bloco.